Seja muito bem-vindo ao canal Caminhando com Jesus hoje. Aqui você encontrará mensagens de fé, esperança e propósito para fortalecer sua caminhada diária com Cristo. Que cada palavra compartilhada toque o seu coração e traga paz, luz e renovação espiritual. Cruz Pomba. Circunscreva o desnecessário, num caminho de paz em Cristo. Que a paz do Senhor esteja com você hoje, meu irmão e minha irmã em Cristo. Hoje quero refletir com você sobre uma verdade profunda, que atravessa os séculos e fala diretamente ao nosso coração, a necessidade de cortar da nossa vida aquilo que é desnecessário. Muitos pensadores da história já falaram sobre isso. Entre eles, Marco Aurélio, um imperador romano, que dizia que, para termos paz de espírito, precisamos aprender a nos ocupar apenas com o que é essencial. Mas, como cristãos, sabemos que essa sabedoria se encontra de forma ainda mais perfeita na Palavra de Deus. Jesus mesmo nos ensinou em Mateus 6:33, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Veja que o Senhor nos lembra de algo muito simples, mas poderoso, e a paz não está em ter muitas coisas, nem em se ocupar com tudo. A verdadeira paz está em buscar primeiro a vontade de Deus, e deixar que Ele mesmo cuide do resto. Quantas vezes enchemos nossos dias com preocupações desnecessárias? Quantas vezes carregamos fardos que não foram colocados por Deus em nossos ombros, mas sim pela vaidade, pela comparação, pela ansiedade ou pelo medo? Mas o Senhor nos chama hoje a uma vida mais leve. Uma vida onde possamos dizer não ao que não edifica. Onde possamos cortar aquilo que rouba nossa energia espiritual, e que nos afasta da comunhão com Ele. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, nos orienta: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Efésios 5:15-16. Ser sábio é exatamente isso, em aprender a discernir entre o que é necessário e o que é supérfluo. É escolher o que tem valor eterno, e deixar de lado aquilo que apenas ocupa espaço em nossa mente e coração. Meus irmãos, pensem comigo, em quantas palavras desnecessárias nós falamos todos os dias. Quantos pensamentos inúteis alimentamos? Quantas vezes gastamos nosso tempo com coisas que não nos aproximam de Deus, nem abençoam a vida do próximo? É por isso que precisamos da disciplina espiritual: orar, meditar na palavra, buscar a presença do Espírito Santo. Porque é na comunhão com Deus que aprendemos a discernir. É na presença de Cristo que recebemos a coragem de dizer não ao pecado, não às distrações, e sim ao que é santo, justo e verdadeiro. O Senhor Jesus nos deu o maior exemplo. Ele, sendo o Filho de Deus, viveu com simplicidade. Não se deixou prender pelas vaidades deste mundo. Não acumulou riquezas, não buscou reconhecimento humano. Ele se ocupou apenas daquilo que era essencial, em fazer a vontade do Pai. E nós, como discípulos de Cristo, somos chamados a segui-lo nesse caminho. Quando aprendemos a circunscrever, isto é, a limitar e cortar o desnecessário, abrimos espaço para o que é realmente importante, em amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos, viver em paz, e sermos instrumentos do reino de Deus aqui na terra. Então hoje, eu convido você a fazer uma reflexão profunda: o que, na sua vida, não é essencial? O que tem roubado sua paz, sua energia e seu tempo com Deus? Será que é a preocupação exagerada com o amanhã? Será que é o desejo de agradar pessoas ao invés de agradar a Deus? Será que são hábitos que não edificam, mas que insistimos em manter? Jesus nos chama a cortar, mas não com amargura, mas com coragem e fé. Porque cada vez que deixamos de lado algo que não é da vontade de Deus, abrimos espaço para algo melhor, para a verdadeira vida abundante que Ele nos prometeu. Lembre-se das palavras do Senhor em João 15:2, em todo ramo que,
estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo ramo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. A poda pode doer, mas é necessária. Porque o agricultor sabe que, ao cortar o que não serve, a árvore cresce mais forte e dá frutos melhores. Assim é a nossa vida espiritual. Portanto, meu irmão, minha irmã, não tema abrir mão do que é supérfluo. Não tema dizer não ao que não acrescenta. Permita que o Espírito Santo mostre a você o que precisa ser deixado para trás. E creia, quanto mais simples for a sua vida, mais espaço você terá para sentir a presença de Deus. Quanto menos barulho você carregar, mais claramente ouvirá a voz do Senhor. Que hoje possamos decidir viver de forma mais leve, mais focada, mais santa. E que, ao fazermos isso, experimentemos a verdadeira paz de Cristo, aquela que o mundo não pode dar. Meu irmão, minha irmã, talvez você se pergunte, mas como eu posso começar a cortar o desnecessário da minha vida, na prática? A resposta é simples, mas exige disciplina espiritual. Precisamos colocar nossos olhos em Cristo todos os dias. Comece pelo silêncio da alma. Reserve momentos para desligar o barulho do mundo, para se afastar das distrações, e entrar no quarto secreto da oração. Jesus nos ensinou em Mateus 6:06, mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. É nesse silêncio diante de Deus que você vai descobrir o que, de fato, importa. É ali que o Espírito Santo vai trazer à sua mente o que precisa ser deixado para trás, talvez um hábito, talvez um pensamento, talvez até uma amizade que não te aproxima do Senhor. E lembre-se, em cortar o desnecessário não é perder, é ganhar. Quando você diz não ao pecado, você ganha santidade. Quando diz não à ansiedade, você ganha paz. Quando diz não ao excesso de preocupações, você ganha tempo com Deus. Muitos vivem uma vida cheia, mas vazia. Cheia de compromissos, cheia de cobranças, cheia de peso e mais vazia de propósito, vazia de oração, vazia de fé. Cristo nos convida a inverter essa lógica. Ele diz em Mateus 11:28, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Veja, o descanso não está em fazer mais, mas em entregar-se mais a Jesus. O descanso não está em acumular coisas, mas em confiar naquele que cuida de nós. Quantas vezes carregamos o fardo de tentar controlar o que não depende de nós? Queremos controlar o futuro, controlar as pessoas, controlar as circunstâncias, e acabamos perdendo a paz. Mas a palavra nos ensina, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5:7. Meu irmão, minha irmã, isso é viver com leveza. Isso é circunscrever o desnecessário. Não é abandonar responsabilidades, mas é aprender a entregar nas mãos de Deus aquilo que ultrapassa a nossa força. E quando você faz isso, algo lindo acontece, em sua vida começa a dar frutos. Frutos de amor, de alegria, de mansidão, de paciência, em frutos do Espírito Santo, como Paulo nos ensina em Gálatas 5:22, 23. Esses frutos não nascem do excesso, mas da simplicidade de um coração que está enraizado em Cristo. Por isso, hoje, quero te desafiar em escolha, conscientemente, um peso que você tem carregado e entregue a Deus. Pode ser uma preocupação com o futuro, pode ser um ressentimento que insiste em permanecer, pode ser um hábito que rouba a sua paz. Coloque isso diante do Senhor em oração e diga, em Jesus, eu não quero mais carregar o que não vem de ti. Me ensina a viver só com o que é essencial, na tua vontade. E eu te garanto, essa simples decisão pode mudar a sua vida. Porque quando o coração está livre do desnecessário, há espaço para o Espírito Santo agir. Quando a mente está livre das distrações, há clareza para ouvir a voz de Deus.
E quando a alma está em paz, o mundo pode até estar em guerra, mas dentro de você haverá descanso, porque a paz de Cristo excede todo entendimento. Então, que hoje seja o dia em que você escolhe viver de forma mais leve, mais sábia, mais cheia da presença de Deus. Não se trata de perfeição, mas de direção. Não se trata de ter tudo, mas de ter a única coisa que realmente importa, em Jesus. E quando Ele é o centro da sua vida, o resto encontra o seu lugar. Amém.